Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula 3. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre os surfactantes ou tensoativos. Como o próprio nome sugere aqui para vocês, são substâncias que agem na tensão superficial, no caso da água, tá bom? Como que esses caras vão agir na tensão superficial da água? E o que era a tensão superficial, né? Lembra que entre as moléculas de água nós temos aquelas forças de coesão, né? Forças intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio, que é quando a molécula tem hidrogênio ligado diretamente a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Essas forças de coesão são bastante intensas, então as moléculas de água ficam bem agarradinhas. Então daí você forma uma fina película na superfície de água, e isso, por exemplo, né, você vê aqueles fenômenos de insetos que conseguem andar sobre a água, tá bom? Por conta dessa tensão superficial. Mas essas substâncias aqui conseguem quebrar aquela tensão superficial. Beleza. Como que a gente reconhece essas substâncias, né? Qual que é a característica mais importante delas? Elas são espécies anfifílicas. Galera, sempre que você utilizar esse termo aqui, esse prefixo anfi, pense em duplo comportamento, tá bom? Qual que é o duplo comportamento dela nesse caso, né? É uma única substância, uma única molécula, que tem uma parte hidrofílica, ou seja, que gosta de água, portanto é polar, tá bom? E ela também tem uma porção que é lipofílica, ou seja, gosta de gordura, ou seja, uma porção apolar. Beleza? Então lembra, tem uma única molécula que reúne as duas características, ela é polar e apolar simultaneamente. Eu apresentei aqui para vocês um exemplo, olha lá, álcool isopropílico. Gente, você costuma encontrar esses carinhas aqui em alguns daqueles limpa-vidros, sabe? Que você tem aí em casa. Álcool isopropílico. Como que é a fórmula dele? É assim, carbono, carbono, carbono. Aqui, ligado a esse carbono, você tem um grupo OH, que caracteriza ele como um álcool. Isso aí vocês vão aprender bem lá pra frente, tá? Eu vou separar essa molécula em duas porções, gente. No grupo OH e na cadeia carbônica. Aí vocês viram lá a questão da polaridade, na verdade, polaridade de ligações e de moléculas. E eu chego para vocês e digo assim, que essa molécula, devido ao grupo OH, ela tem uma porção que é polar, porque essa ligação aqui é muito polarizada, perfeito? Então a molécula como um todo tem uma porção que é polar, que é justamente o grupo OH. Já a cadeia carbônica, embora fique difícil aqui, né, a gente nem vai fazer isso, ok? A cadeia carbônica ela é apolar por natureza, tá bom? Então é como se as resultantes vetoriais lá que vocês aprenderam são iguais a zero nessa porção da molécula. Então olha que interessante, né? Na molécula do álcool isopropílico tem uma porção que é polar e uma porção que é apolar. Coloquei aqui para vocês, né? Quem é polar, ele é hidrofílico, porque lembra, o que é hidrofílico? Amigo da água. A água é um solvente polar, perfeito? Agora, quem é a porção apolar da cadeia, ela é lipofílica, gosta de coisas apolares, de gordura. Suci. Tá, gente, qual que é o exemplo clássico de substância que é surfactante ou tensoativo, né? Os nossos sabões, ok? Então, coloquei aqui a estrutura de um sabão. Esse composto aqui, gente, ele é chamado de dodecanoato de sódio. Ele é equivalente ao teu sabão de coco, aquele que você tem em casa, que é um sólidozinho assim, né? Galera, então o que acontece? O que é um sabão, né, do ponto de vista químico? Ele é um sal orgânico, tá bom? Então vocês vão aprender aqui que são sais inorgânicos, daí lá na frente vocês vão aprender o que são sais orgânicos. O que eu quero que você atente aqui, gente? Eu separei de novo a molécula do meu sal orgânico aqui, em duas porções. Quem são essas porções? Eu tenho a cadeia carbônica aqui, grandona, beleza? Por analogia, né, a cadeia carbônica é apolar aqui, então aqui também ela é apolar. Só que, gente, a gente tem uma extremidade aqui, que tem uma ligação carbono em dupla com oxigênio, carbono simples com oxigênio, que tem uma carguinha negativa interagindo com uma carga positiva. Olha que interessante. Ele tem um monte de ligações covalentes, mas nessa extremidade aqui tem uma interação iônica, tá vendo? Entre cargas opostas. Beleza. Aí você fala assim, professor, então tem uma parte apolar e uma parte que é polar. Exatamente. Então trata-se de uma molécula anfifílica. Então o sabão é uma substância anfifílica. Apresenta duplo comportamento. Tem uma porção polar e uma porção apolar. Perfeito? Aí você fala assim, professor, e para que serve a porção polar e apolar? Gente, pensa no uso do sabão, né? Para que ele serve? Você vai limpar, por exemplo, um material gorduroso. Adianta você acrescentar somente água ali para fazer a limpeza? Não adianta. Porque pensa, a gordura vai dissolver bem na água? Não vai. É apolar com polar. Tá bom? Lembra aquela coisa, né? Do semelhante dissolve semelhante. Então, qual que é o papel do sabão aqui nessa situação, gente? A extremidade apolar do sabão
vai interagir com a sua gordura. Tudo bem? E a extremidade polar do teu sabão, que é esse pedacinho aqui, ó, vai interagir com quem? Com a água. Se o sabão consegue interagir com as duas coisas, ele faz aquela ação de limpeza. Ele consegue limpar aquele material. Tá bom? Galera, a gente vai chamar esse composto aqui especificamente de um tensoativo aniônico. Ok? Daí você fala assim, professor, por quê? Porque ó, nessa extremidade aqui que é iônica, gente, que tem essa interação entre cargas opostas, quando a gente colocar esse composto aqui, que é um sal, dentro da água, esse Na vai sair fora. Então, o que vai sobrar para você é uma molécula que tem uma parte apolar e a outra parte dele aqui ó, é uma parte que tem uma carga negativa, ou seja, é como se fosse um ânion. Por isso que esse carinha aqui, que é o dodecanoato de sódio, ele é chamado de tensoativo aniônico. Perfeito? Você vai ver ali que tem outros tipos de tensoativos, né? Tem catiônico, enfim. Como que os químicos representam de maneira simplificada, gente, um sabão? Tá bom? Pode ser um detergente também, né? Então você faz isso aqui, ó. É como se esse onduladinho aqui fosse a cadeia carbônica, que é tudo isso aqui, ó. E aqui você chama de cabeça polar. Vou anotar ali para vocês, ó. Então você tem uma cauda que está aqui. Vou colocar aqui, ó. Cauda apolar. Beleza? E aqui você tem uma cabeça, vou colocar aqui, ó, cabeça polar. Então, uma representação simplificada de um sabão, tá bom? Então, se vocês visualizarem essa estrutura aqui, não se assustem, né, cara? Trata-se de uma substância anfifílica, um sabão. Feito? Meus queridos, agora que vocês viram o que é um sabão, lembra que um sabão ele é um sal de ácido graxo, tá bom? O que é um detergente, né? Às vezes a gente usa isso como sinônimo, mas não é. Então, um detergente aqui, ó, uma possibilidade, né? Ele tem essa cara. Então, o nome desse composto, que louco, né? Paradodecilbenzeno sulfonato de sódio. Então, se o sabão era um sal de ácido graxo, agora aqui nós temos esse cara como sendo um sal de ácido sulfônico. Já vou te explicar qual que é a diferença, que é bastante importante entre eles, né? Ó, eu coloquei aqui a fórmula, tá meio condensada, né, de um detergente. Então aqui tem uma cadeia carbônica gigante, ó, com 12 carbonos, beleza? Que eu condensei aqui, ficou C12H25. Aqui nós temos um anel benzênico, vocês vão aprender isso mais lá na frente. E essa parte carbônica aqui continua correspondendo à porção apolar, tá bom? E aqui nós temos a cabeça polar desse cara, que no caso aqui é proveniente de um ácido sulfônico. Então é esse SO3- interagindo por ligação iônica, aqui interação iônica, com o cátion sódio, tá bom? Lembra, quando eu coloco ele em água, o cátion sódio vai embora e o que sobra é isso aqui, né? Até o SO3-. E daí lembra que a gente vai classificar esse cara aqui especificamente também como um tensoativo aniônico, porque a cabeça polar dele tem uma carga negativa. Tranquilo? Tá. Agora eu vou falar um pouquinho da biodegradabilidade desses compostos, do sabão ou do detergente. Professor, qual que é a diferença entre eles que você ia falar ali pra gente? Galera, todo sabão ele é originário de uma fonte renovável, de um óleo ou de uma gordura, tá bom? Então o que acontece? Se ele é originário de uma fonte renovável, a estrutura química dele ali, né, faz com que ele seja certamente uma substância biodegradável. Tá bom? Então esse cara aqui, ó, muito tranquilo de usar, ele é totalmente biodegradável. Por outro lado, né, conforme a sociedade foi evoluindo tecnologicamente e tudo mais, surgiu a necessidade de começar a sintetizar outras substâncias que também cumprem esse papel, tudo bem? Então os caras sintetizaram os nossos detergentes, mas só que qual que é o problema do detergente, gente? A origem dele é de fonte não renovável, a origem do petróleo, tá bom? Originado do petróleo. Aí o que acontece, gente? No caso dos detergentes, você pode ter as duas opções. Ou ele pode ser biodegradável, ou ele pode ser não biodegradável. Aí depende de como é a estrutura química desse composto. Perfeito? Se esse composto tiver uma cadeia carbônica totalmente linear, assim, ó, bem, totalmente linear, significa que esse cara vai ser um detergente biodegradável. Já se tiver uma cadeia ramificada, o que é uma cadeia ramificada, gente? É uma cadeia que tem coisas penduradas aqui para baixo. Tá bom? Isso é uma ramificação, né? Então esse detergente vai ser não biodegradável. Feito, meus queridos? Então lembra, há sim diferença entre sabão e detergente. Sabão é de origem renovável, fontes renováveis, detergente de fonte não renovável. Feito? E tem uma certa diferença também nas estruturas químicas, né? Aqui eu apresentei uma opção de detergente entre as várias que existem,
tá bom? Aqui seria também um tensoativo aniônico. Vou apresentar ali para vocês, então, quais são os tipos de tensoativos. Meus queridos, e quais são, então, os tipos de tensoativos que existem? Nós temos os catiônicos, que são aqueles que ionizam, originando naquela cabeça polar uma carga positiva, tá bom? Nós temos os aniônicos, que eles também ionizam, gerando naquela cabeça polar uma carguinha negativa, que é igual ao exemplo anterior que eu passei, do sabão. Nós temos os não iônicos, que são aqueles que não ionizam, mas são polares, ok? Apresentam polaridade, apresentam diferença de eletronegatividade entre os átomos, lá naquela cabecinha polar. E nós temos os anfóteros, né? Lembra? Anf indica duplo comportamento. O que significa nesse caso? Esses daqui, ó, eles ionizam e eles geram os dois tipos de carga, positiva e negativa. Perfeito? Aí você matou os tipos de tensoativos que existem. O que acontece nessas substâncias aqui, gente, que são anfifílicas, né? Quando a gente coloca, dependendo do solvente que você coloca esse cara, né, ele vai formar o que nós chamamos de micelas, que são esses agregados globulares que estão aqui, ó. Tá bom? Tá, o que aconteceu aqui, né? Então, na primeira situação, eu peguei aqui o nosso, vamos dizer assim, um sabão, por exemplo, tá bom? Que está representado dessa maneira aqui. Lembra? Cabeça polar e cauda polar. E eu deixei esse cara aqui exposto a um solvente que é polar. Pensa assim comigo, gente. Quem que vai querer interagir com o solvente polar? A cabeça polar. Ou seja, a bolinha que está aqui. Agora, se eu quiser fazer, por exemplo, uma ação de limpeza, né, utilizando um sabão. Cara, qual que é a parte que vai interagir com a minha sujeira, gente? Vamos supor que é gordura essa sujeira. Tá bom? Você quer lavar um prato. Tem que ser a sua cauda apolar. Porque lembra, se a sujeira é apolar, óleo ou gordura, né? Quem vai interagir é a cauda desse cara. Então perceba, a gente forma esse arranjo globular. Olha que louco isso, né, gente? A parte apolar vira toda ela, ó, todas as partes apolares viram para a sujeirinha, que é o óleo ou gordura, tá bom? E a cabecinha polar fica envolto, ó, ao solvente teu. No caso aqui poderia ser a água, né? Tá bom? Que é um solvente polar. Aqui você gerou um arranjo globular que nós chamamos de micela normal. Perfeito? Agora aqui do lado eu te dei uma situação inversa. Ela não é muito comum de ser formada, tá, gente? Eu já vou te explicar por quê. Mas olha como é que funcionaria, né? Imagina agora que eu tenho uma sujeira que não é apolar, tá bom? A sujeira, ela é polar. Quem que vai querer interagir com a sujeira agora? A cabecinha que é polar, ou seja, a bolinha. Perfeito? E eu vou expor esse cara, então, a um solvente que tem comportamento contrário. Ó, o solvente vai ser apolar. Quem que vai interagir com a parte apolar? A cauda apolar dessa substância. Aí você fala assim, professor, por que uma micela reversa, né? Por que essa situação aqui não é tão comum de acontecer? Ok? Pelo seguinte motivo, aqui você está aproximando, ó, as partes polares. O que você espera que aconteça entre partes que são polares, gente? Que haja repulsão, na verdade. Vamos supor que todos esses caras aqui, ó, representam um tensoativo aniônico. Então você vai estar aproximando todos aqui, ó, carguinhas negativas. Cara, as cargas negativas vão se repelir. Então esse arranjo aqui não é tão comum, perfeito? E esse primeiro arranjo aqui do lado, ele descreve muito bem para vocês, a nível microscópico, como que é a ação de um sabão, beleza? Ou pode ser um detergente também, né? Então ele forma a micela normal que a gente fala, ó. A parte apolar agarra na sujeira, fica lá, aprisiona a sujeira, e a parte polar que está aqui fora, ó, vai interagir com o teu solvente, que é água. Por isso que para lavar um prato que está engordurado, você tem que ter água e tem que ter detergente, para que você consiga ter a formação dessa micela. Feito, meus queridos. Aquele abraço, então.